A lei de Hess, essa todo mundo quer saber, né? Tá caindo no Enem direto. Vamos lá, vamos estudar isso aí, ver o que é isso aí. Terceira aula da nossa playlist sobre termoquímica. Se não viu as outras duas, reveja, né? Que eu só quero estudar aquilo que tá caindo direto. Aí cobra o outro, você dança. Aplicativo. Olha só, o que é a lei de Hess? A lei de Hess é a seguinte determinação. Segundo a lei de Hess, a variação de entalpia ΔH de uma reação depende exclusivamente da entalpia final e da entalpia inicial dos produtos e dos reagentes, respectivamente, seja a reação realizada em uma única etapa ou em várias etapas. Por exemplo, nessa reação aqui, imagina que para eu determinar a entalpia, o ΔH da reação seguinte, carbono mais oxigênio formando gás carbônico. Eu quero saber a transformação desses reagentes nesse produto, representado graficamente por essa seta aqui. Não é isso? Não me interessa se essa reação ocorre em uma única etapa ou se primeiro o carbono forma monóxido de carbono e depois o monóxido de carbono forma o gás carbônico. Não me interessa. O que me interessa é saber a entalpia dos meus reagentes e do produto. Não me interessa se isso aconteceu em uma reação, em duas reações, em três reações. Eu só preciso do estado inicial e final. Entendeu? Então eu poderia somar essas duas entalpias para descobrir o valor dessa reação que eu estou falando aqui com vocês, né? Que está lá, ó, menos 393,5. Por quê? Se for separar isso em processo, o carbono e o oxigênio reagem para formar monóxido de carbono e oxigênio, tem uma entalpia. E depois esses aqui reagem para formar o gás carbônico, que em si é aquele que eu estava querendo saber, né? Mais um outro valor. Então eu posso saber o quê? Direto. Uma analogia muito feita é o seguinte: você vai sair de um lugar para chegar em outro. Você vai por um caminho, seu colega vai por outro. Você vai reto e ele faz um monte de curva, passa em um monte de lugar. Para o que a gente quer saber, que é a trajetória, os dois saíram do mesmo lugar e chegaram no mesmo lugar. Não interessa se um foi direto, se o outro passou. Ah, professor, mas o tempo vai ser diferente. A quantidade de energia. Eu sei, concordo com você. É uma analogia, né? Mas na química nós estamos falando o seguinte: o que interessa é o estado final e inicial. Por quantas etapas aquela reação precisou passar para chegar aquilo ali? Tanto faz, né? E graficamente a gente identifica como? Olha, se a gente sabe que no sentido a reação é exotérmica, no sentido contrário ela é endotérmica. Por isso que aqui ó, a setinha está para cima, significa que essa transformação ocorre com absorção de energia. Mas a inversa seria com liberação do mesmo valor de energia, né? Então, para descobrir o ΔH dessa reação aqui, bastaria eu somar essa parte com essa parte. Então, a gente consegue determinar valores de entalpia de reação através de outras reações para descobrir aquela que a gente quer. Vamos ver exemplo, que é o que ajuda mais, não é isso? Olha aí, já começa com ela, questão da Enem de 2016. O benzeno, um importante solvente para a indústria química, é obtido industrialmente pela destilação do petróleo. Contudo, também pode ser sintetizado pela trimerização do acetileno, catalisada por ferro metálico, sobre altas temperaturas conforme a reação. Tá aqui a reação de obtenção do benzeno, C6H6. A energia envolvida nesse processo pode ser calculada indiretamente pela variação de entalpia das reações de combustão das substâncias participantes, nas mesmas condições experimentais. Está aqui, ó. Ele deu as reações, que eu sei o valor de ΔH, para descobrir o valor de ΔH dessa reação em si que eu estava citando ali. A variação de entalpia do processo de trimerização em quilocalorias para a formação de um mol de benzeno é mais próxima de... Vamos lá. O aluno que tem prática faria isso assim, no final eu te falo. Mas como que a gente faria? Eu me baseio nessa reação. Então, essa reação que eu quero descobrir, ela é a base. Eu vou ajustar as outras de acordo com o que eu preciso. Como que eu vou ajustar? Primeiro você vai olhar a quantidade e depois você vai olhar se está do lado certo. Como assim do lado certo? Se aquela substância na reação eu quero é um reagente, na outra tem que ser também. Se não for, professor, inverte. Né? Então aqui, ó, na primeira reação, na reação 1, qual é a substância que eu tenho em comum com a reação que eu quero? Ó, não é o oxigênio, não é o gás carbônico, não é a água. Não tem isso aqui. É o C2H2. Então é nele que eu vou me basear. Como? Está do lado certo? Ah, eu preciso na reação como reagente. Aquele é um reagente. Beleza, não preciso inverter.
Mas a quantidade está certa? Não. Preciso de 3 mols. Aqui só tem 1 mol. Então o que eu vou fazer com essa primeira reação? Multiplicar toda por 3. Então vai ficar 3C2H2 mais 3 vezes 5, 15. 15 sobre 2, O2, formando 3 vezes 2, 6 CO2 e 3 mols de água. Se eu multipliquei a reação, adivinha o que eu vou ter que fazer com ΔH? Multiplicar por 3. 3 vezes 310, menos 930 kJ. Tripliquei a reação. Né? Por quê? Porque naquela reação que eu quero, eu preciso de 3 mols. Segunda reação, qual é a substância que eu tenho em comum com a reação que eu desejo? O C6H6. Não é isso? Porém, eu preciso dele como produto, e aqui ele é um reagente. A quantidade está certa, 1 mol e 1 mol, mas está do lado errado. Faz o quê? Inverte a reação. Né? Invertendo a reação, os produtos passam a ser reagentes. 6CO2 mais 3H2O. Certinho? C6H6 mais 15 sobre 2O2. Se eu invertir a reação, inverto o ΔH. Pronto, agora eu vou ter a equação global aqui. Se for igual a essa, eu vou determinar o valor de ΔH. Por quê? Porque o que me interessa ali era os reagentes e o produto que eu tinha. Se isso aconteceu de 2 ou 3 etapas, problema deles. Tá? Mas o que a gente tem que cortar aqui? Ó? Aquela substância que a gente tem em igual quantidade no produto do reagente, a gente pode cortar, né? O que adianta produzir 6 mols de CO2 se depois eles vão ser consumidos? O saldo disso é zero. Produzir 3 moléculas de água se depois elas serão consumidas. Né? Ou consumir 7,5 mols de oxigênio que serão produzidos pela segunda reação. Viu? Cortei. O que sobrou das duas reações? Sobrou 3 mols de C2H2 e 1 mol de C6H6. Justamente a reação que eu queria. Então quer dizer que essas reações vão produzir a reação que eu queria. É só fazer o que com o valor de ΔH? Resolver o que tem que resolver, né? 930 negativo mais 780 menos 150 kJ. Gabarito, letra B. Olha, o que eu falei que se o aluno já estiver acostumado com isso, faria essa questão do Enem sim rápido. Não precisaria montar isso tudo. Ele iria simplesmente se basear nas substâncias de interesse. C2H2. Opa, está do lado certo, mas eu preciso de 3. Multiplico o ΔH por 3. Eu queria saber só o ΔH? Multiplico por 3. C6H6 está do lado errado. Inverte. Fica positivo. Você pega só os valores de ΔH e achar seu resultado. Fácil, né? Agora, a questão do Enem de 2017 foi covarde. Tá? Mas não foi tão covarde, eu posso dizer, que antes dessa questão, se você jogasse lá na internet, questão sobre lei de Hess, primeiro que aparecer era essa. Então, não foi tão covarde assim, né? Mas vamos ver como que resolve ela. Ferro é encontrado na natureza na forma de seus minérios, tais como a hematita, a magnetita e a wustita. Na siderurgia, o ferro gusa é obtido pela fusão dos minérios de ferro em altos fornos em condições adequadas. Uma das etapas nesse processo é a formação de monóxido de carbono. O CO, gasoso, monóxido de carbono, é utilizado para reduzir o óxido de ferro, sólido, conforme a reação. Está aqui a reação. Considere as seguintes equações termoquímicas. Aí ele te deu mais 3 reações com os valores de ΔH. O valor mais próximo do ΔH em kJ por mol de FeO para a reação indicada no Fe sólido com CO gasoso é, ou seja, qual é o ΔH dessa reação aqui? Ó? Não é isso? O que a gente vai usar? Essas 3 para determinar esse valor. Então vamos lá. Ó. A primeira reação ali, qual é a substância que eu tenho em comum com a primeira? Com a que eu desejo, que é essa. Fe2O3 não tem, CO tem, mas uma dica, o CO ele repete em todas as reações, então se você ajustá-lo agora, ele vai bagunçar depois. Então você olha aquele que tem exclusivamente numa reação, só nela. Então aqui no caso é o ferro, não tem ferro em outra reação aqui, só nessa, então eu tenho que ajustá-lo agora. Como que eu vou ajustá-lo? Está do lado certo? Sim, produto, produto. Quantidade certa? Não. Eu preciso de 1 mol, e aqui tem 2. Então, o que a gente vai fazer? Vai dividir essa reação. Então, professor, não tem número nenhum aqui. Então, vai ser o quê? Era 1, né? Meio Fe2O3 mais 3 sobre 2 CO, estou dividindo tudo por 2. 1 ferro mais 3 sobre 2 CO2.
ΔH dividido por 2 vai dar menos 12,5. Ótimo. Tranquilo. Primeira reação a gente já fez. Segunda reação. FeO. Ó, o óxido ferroso. Né? E aí o que a gente vê? A gente vê que a gente precisa de um só, mas aqui tem 3. Então essa reação eu vou dividir por 3 para ficar 1 mol só de óxido ferroso. Aqui era um CO2, CO2 mesmo, 1 dividido por 3. Produto, 1/3 de Fe3O4 mais 1/3 do CO. E o ΔH vai ser menos 36 dividido por 3, que vai dar menos 12 kJ. Ótimo. A última reação. Aí você fala, professor, essa substância não tem na reação que eu quero. Essa daqui também tem, mas você falou que repete em várias, então não devo olhar, verdade. Essa aqui também não tem, verdade. Essa aqui também tem e repete em várias. Então nenhuma é base para eu olhar. Eu falo verdade, você está certo. Por que você está certo? Porque se você olhar o CO2 e o CO que se repetem nas outras reações, você vai errar. E o Fe3O4 e o Fe2O3 não estão na reação que você precisa. Então como que você vai se basear? Você vai se basear mais ou menos no que você quer aqui, ó, e justamente nessa informação. Eu não posso ter essas substâncias sobrando lá no final. Eu tenho que cortá-las. Então nessa reação aqui apareceu Fe3O4. Mas ele não pode sobrar, então eu tenho que cortar ele. Para cortar ele, ele tem que estar do lado oposto. Então se aquele é produto, aquele é reagente. Ótimo, tá certo. E eu tenho que ter na mesma quantidade. Qual é a quantidade que eu tenho dele aqui? 1/3. E aqui tem quantos mols? 2. Puxa vida, como que você divide 2 para dar 1/3? Você tem que lembrar que 1/3 é 1 dividido por 3, que é uma dízima, né? 0,3333, né? Então, 1 dividido por 3 dá isso. Agora, como são 2, eu vou dividir por quanto? 6. 2 dividido por 6 dá 1/3. Então, eu vou ter 1/3 de Fe3O4 mais... Aqui é 1 dividido por 6. 1/6 de CO2 mais 3 dividido por 6, metade, né? 0,5 ou meio. Vou colocar o meio aqui, já que está tudo em fração. Professor, eu preferi colocar tudo em decimal. Beleza. Do jeito que você achar melhor, meu querido. Mas eu vou colocar em fração aqui, ó. 3 dividido por 6 é meio. Fe2O3 mais 1 dividido por 6, 1/6 do monóxido. E 47 dividido por 6 vai dar 7,8. Positivo nesse caso. Pronto. Se isso aqui estiver correto, nós vamos conseguir descobrir o ΔH dessa reação. Mas como que eu vou saber se está correto? Se sobrar essa equação aqui. Vamos cortar? Primeiro que a gente fez para cortar foi esse aqui. Cortei. Consequentemente, eu consegui cortar o ferro 2O3. Ó. Meio Fe2O3, meio Fe2O3. Quem é o problema para a gente aqui ainda? O monóxido e o dióxido. Porque ó, FeO vai sobrar aqui. Tranquilo. E aqui vai sobrar o ferro. Igual tem na nossa reação lá. Mas e o CO2 e o CO? Olha só. Aqui eu tenho CO e aqui eu tenho em 2 lugares como produto. Quando estão no mesmo lugar, a gente não subtrai, a gente soma, né? Eu tenho 1/3 mais 1/6. Quanto que é 1/3 mais 1/6? Professor, eu tenho que tirar no MC. Tem, que vai ser no caso aqui, 6, né? 6 dividido por 3, 2 vezes 1, 2. Mais 6 dividido por 6, 1 vezes 1, 1. Isso aqui vai dar 3 sobre 6, que é a mesma coisa que o quê? Que meio. Então, se eu somar esses dois aqui, é meio CO. Aqui eu tenho 3 dividido por 2, que é 1,5. Então, de 1,5 tira meio, sobra o quê? Sobra 1. A mesma coisa aqui, ó, eu tenho 1/3 de CO2 mais 1/6 de CO2. Dá meio CO2. Aqui eu tenho 3 sobre 2, 1,5. Tira 1,5, cortar aqui, ó, fica 1. A mesma coisa aqui, ó, meio. Tira de 1,5, fica 1. Mais CO2. Justamente a reação que eu queria. Professor, que loucura, negócio de fração, negócio não é de Deus, não. É puxado. Essa eu falei aqui vocês. Era puxada. A única vantagem dela é que quem já estava estudando antes, já provavelmente teria feito. Né? Tem que ter uma facilidade com fração e tudo mais. Aí, agora que a gente fez isso aí, é só a gente achar. 12,5 mais 12
menos 7,8. 16,7 aproximadamente 17 joules. Joules não, quilojoules serão liberados. Não é isso? Menos 17 quilojoules. Professor, muito complicado, concordo com você. Mas é se preparar, não tem jeito. E Enem 2016, 2017, teve um Enem 2019, só que aí essa eu deixei para a última aula nossa lá de correções de questões sobre termoquímica, né? A última aula da playlist, que aí eu vou falar para você. Ela é parecida com esse último exemplo aqui, ó. Foi uma questão que não te deu a equação de interesse. Você deveria saber. Olha aqui, PUC de Minas, considere as equações termoquímicas a 25 graus Celsius e 1 UTM. Então ele deu valor de duas equações aí. A variação de entalpia para a oxidação do SO2 a SO3 é em kJ por mol igual a... Então ele quer o ΔH dessa reação que ele não te falou. E agora? Você monta. Ó, SO2 se transformando em SO3. E o próprio nome fala oxidação. Está ganhando o quê? Oxigênio. Ah, oxigênio sozinho, professor. Não existe oxigênio sozinho. O2, né? A pessoa, mas aí ficou desbalanceado. É meio O2. Então, ó, você tem 2 oxigênios aqui, mais um aqui, 3. Fechou. Então, é essa reação que eu quero descobrir o ΔH. Ok? Agora eu vou usar essas duas para descobrir. Então, vamos lá. Aqui, ó, eu tenho o SO2. Na reação que eu quero, ele é um reagente. Aqui é produto. Faz o quê? Inverte. Então, fica o SO2 se decompõe em enxofre mais oxigênio. Qual que é o ΔH disso aqui? Era 284 negativo, então 284 positivo. E na reação de baixo eu tenho o SO3, que está do lado certo, na quantidade certa. O que você faz? Não faz nada, não arruma problema, por favor. Né? Você tem um enxofre reagindo com 3 sobre 2O2, formando o SO3. Beleza, qual que é o ΔH dessa reação? Menos 378. Show! Vamos ver se dá como resultado realmente aquela lá que a gente quer. Corta o enxofre, corta com o enxofre. Tranquilo. Ó, aqui eu tenho 1 mol de oxigênio. Aqui eu tenho 3 sobre 2. 1,5. Então, tira 1 de 1,5, sobra o quê? Sobra meio. Então, sobrou o SO2 mais meio oxigênio, formando o SO3. Justamente aquilo que a gente queria. O ΔH dessa reação vai ser 284 menos 378. Menos 94 quilojoules, que é a resposta D. Show? Na próxima aula lá, no final a gente vê mais questões dessa aí. Um abraço.